Oh, hoje a gente vai mergulhar na mente de uma figura que, sinceramente, parece que veio do futuro. Um homem que juntou arte e ciência de um jeito que ninguém nunca conseguiu nem antes, nem depois dele. A gente está falando, claro, de Leonardo da Vinci. E ele era muito, mas muito mais que um pintor. Ele era um visionário. Bom, para começar a entender a cabeça de um gênio como Leonardo, que tal a gente dar uma olhada numa carta de emprego? Mas olha, não era uma carta qualquer. Era uma proposta de trabalho enviada para o poderoso Duque de Milão, que já mostrava o tamanho da ambição e da genialidade dele. Pensa só, vamos nos transportar para aquela época no Renascimento. Imagina ser um duque, super poderoso, e de repente chega uma carta. É de um jovem, um cara desconhecido, procurando emprego. Até aí tudo normal, né? Só que o conteúdo dessa carta, era qualquer coisa menos comum. Na carta, ele começa a listar o que sabia fazer. E a lista é impressionante. Ele dizia que podia projetar pontes que ninguém conseguiria destruir, canhões, veículos blindados, até prédios e canais de água. Ou seja, ele se apresenta primeiro como um mestre da engenharia, da guerra, da construção. Parece uma mente puramente técnica, né? Pois é, parecia. Aí lá no finalzinho da carta, quase como quem não quer nada, ele solta essa. E na pintura eu posso fazer por você tudo o que pode ser feito. Simples assim. Essa frase final deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Que tipo de pessoa domina mundos tão diferentes com essa confiança toda? Ok, então como que esse cara, Leonardo da Vinci, virou, Leonardo da Vinci? Como ele desenvolveu essa mente tão fora da curva sem nunca ter tido uma educação formal? O segredo, pode apostar, não estava em nenhuma sala de aula. Olha, a genialidade do Leonardo não era mágica, não. Tinha um método. E ele se baseava em duas coisas, dois pilares que ele usava para tudo. Primeiro, uma curiosidade sem fim, implacável mesmo. E segundo, uma observação super meticulosa, de ir lá e ver com os próprios olhos como o mundo funcionava. Tem uma história da infância dele que ilustra isso perfeitamente. Um dia, ele achou uma caverna escura e ele ficou ali, parado, dividido. De um lado, o medo do que poderia ter lá dentro, do desconhecido. Do outro, uma vontade gigante de entrar e descobrir as maravilhas que a caverna escondia. E essa briga interna, sabe, entre o medo e a curiosidade, acabou definindo a vida toda dele. Essa história da caverna resume bem o processo dele. Porque quando a gente olha os cadernos do Leonardo, a gente vê que ele criou um processo muito, mas muito parecido com o método científico que usamos hoje, só que séculos antes. Ele não só olhava as coisas, ele fazia uma pergunta, observava de perto, fazia experimentos para testar, e depois via se a resposta se sustentava. Ele questionava, testava e provava. E foi lá em Milão, trabalhando para aquele duque da carta, que a mente do Leonardo simplesmente explodiu. Foi uma fase de criatividade absurda, onde ele produziu tanto maravilhas da tecnologia, quanto obras de arte que marcariam a história. É só dar uma olhada nos cadernos dele. Estão cheios de projetos que parecem ficção científica para a época. Ele desenhou o que a gente pode chamar de primeiro tanque de guerra, uma espécie de ancestral da metralhadora e até trajes de mergulho. Pensa nisso? Ele não estava só resolvendo os problemas do dia a dia, ele estava imaginando as soluções do futuro. Mas essa capacidade de observação dele não servia só para máquinas, claro. Foi na arte que ele usou isso para capturar a alma humana como ninguém. E o maior exemplo disso é a sua obra-prima, A Última Ceia. Leonardo escolheu pintar não apenas um jantar, ele decidiu congelar um único segundo, o momento mais tenso, mais dramático de toda a história, a reação dos apóstolos à notícia devastadora de uma traição. O mais genial é como ele organizou a cena. É como se fosse uma peça de teatro em 3 atos, lida da esquerda para a direita. Primeiro, o grupo da surpresa, do choque inicial. Depois, no centro, a emoção mais visceral, a raiva, o medo. E, por fim, o grupo que tenta discutir e racionalizar o que acabou de acontecer. É uma aula de psicologia pintada na parede. E tem um segredo aí, um truque de gênio na construção da pintura. Tecnicamente, a perspectiva está errada, mas foi de propósito. Leonardo quebrou as regras da geometria para um motivo muito específico. Ele queria que a pintura se integrasse ao refeitório onde ela estava. A ideia era que os monges, sentados ali para comer, sentissem que estavam na mesma sala que Jesus e os apóstolos, não importava de onde olhassem. É genial. Bom, a história continua. Leonardo volta para Florença, mas o cenário tinha mudado. Ele não era mais o único gênio da cidade. E isso deu início a uma das maiores rivalidades de toda a história da arte. De um lado, Leonardo da Vinci,
elegante, sociável, sempre rodeado de amigos. Do outro, Michelangelo, desleixado, meio paranoico, que brigava com todo mundo. Eles eram o oposto um do outro. E essa diferença toda, claro, alimentou uma competição ferrenha que acabou empurrando os dois para outro nível. E no fim das contas mudou o rumo da arte para sempre. Foi justamente nessa época de rivalidade que Leonardo começou a pintar um pequeno retrato. Um que, sem ele saber, se tornaria a pintura mais famosa do planeta. E claro, tudo por causa daquele sorriso enigmático. A pergunta que todo mundo se faz há séculos é: por que o sorriso da Mona Lisa parece mudar quando a gente olha para ele? E a resposta, de novo, não é mágica. É pura ciência. Leonardo usou tudo o que ele sabia sobre ótica, sobre como os nossos olhos funcionam. O truque é que o sorriso fica mais nítido na nossa visão periférica. Então, quando a gente olha diretamente para os olhos dela, o sorriso aparece no canto do olho. Mas quando tentamos focar na boca, ele parece sumir. É uma ilusão de ótica brilhante, uma obra-prima de psicologia visual. Chegando nos seus últimos anos, a curiosidade insaciável do Leonardo tomou um novo rumo. Ele se voltou para dentro, para estudar a máquina mais complexa e maravilhosa de todas, o corpo humano. E ele foi a fundo. Leonardo dissecou pessoalmente mais de 30 cadáveres. Com isso, ele criou quase 250 desenhos que mostravam cada osso, cada músculo, cada órgão com um detalhe impressionante. Ele fez, por exemplo, a primeira representação correta de um feto no útero. Era a ciência e a arte juntas de um jeito nunca visto. Para ele, não existia separação entre a beleza de um corpo e a complexidade de como ele funciona. Seus últimos anos foram mais tranquilos. Ele foi para Roma a convite do Papa, depois, em 1516, se mudou para a França como um convidado de honra do rei Francisco I. O rei era um grande admirador dele. E foi lá que Leonardo morreu, em 1519, aos 67 anos. Foi um final de vida mais sereno, depois de tanta busca e tanta agitação. E sabe qual foi a última coisa que encontraram escrita por ele? Não foi nenhuma frase profunda sobre a vida ou a arte, nada disso. No final de uma página cheia de cálculos geométricos, ele escreveu uma nota para si mesmo: porque a sopa está esfriando. É um lembrete incrível de que, por trás daquele gênio todo, existia um ser humano com as preocupações mais simples. Então, depois de passar por essa vida tão inacreditável que navegou por tantos mundos diferentes, qual é a grande lição que fica? No fim, tudo volta para aquela história da caverna, lá da infância dele. A vida de Leonardo foi isso, uma escolha constante. Não a escolha pelo medo do escuro, mas a escolha pela curiosidade insaciável de descobrir as maravilhas que se escondem nesse escuro. A lição é que o desconhecido não é algo para se temer, mas sim para se explorar, porque é justamente lá onde não conseguimos ver que as maiores maravilhas estão esperando.